Tá gravando aí, Rose, já? Sim. Não, sim, tá gravando. Ok, então. Bem, irmãos, mais uma vez estamos aqui juntos. Capítulo 39 do Grande Conflito. Hoje não estou no local habitual, como vocês estão vendo. Vim aqui no sítio, já tem... A última vez que vim foi em janeiro, a dezembro, janeiro, e hoje estou vindo novamente. Hoje quero falar a vocês sobre o tempo de angústia. O capítulo 39, ele fala especificamente sobre um tempo em que nós estaríamos vivendo angustiados por conta da volta de Cristo. Será que estou salvo? Será que não estou salvo? Será que a bênção do Senhor repousará sobre mim? São esses questionamentos que as pessoas estariam fazendo, ou melhor dizendo, aqueles que estariam sendo perseguidos. A angústia de que Deus seria, por exemplo, desonrado, os pecados que seriam apagados, a fé que suporta toda a provação. E não somente isso, haveria alguns atos culminantes fazendo referência à volta de Deus, à volta de Cristo. Deixa eu ver se eu coloco aqui você, Rose. Não sei se eu consigo colocar. Mas acho que eu não vou conseguir colocar aqui, não. Você como... Tá gravando, pastor. Depois vai ficar ruim a gravação. Oh, my gosh. Tá frisou, parou. Não consegui fazer você ficar como host aqui. Deve ser algum erro meu aqui. Ok, tá me vendo aí? Não tem problema. Tô te vendo. Tem dois Anderson Mendonça na nossa tela. Ok, então. Então vamos lá. Para não ficar mexendo, senão vai dar BO aqui. Esse tempo se levantará Miguel, o príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Bem, a autora começa dizendo que o tempo de angústia que ele se dará por conta da volta de Cristo ou a proximidade da volta do Senhor, haverá esse tempo em que, como nunca houve antes, uma angústia, fazendo referência ao episódio de Jacó, quando ele estava angustiado se ele iria ser salvo ou não, se ele iria morrer ou não, ou se seria perdoado ou não ali a sua vida pregressa, né, o estado de sua vida. Quando for concluída a proclamação do evangelho, da mensagem do terceiro anjo, o povo de Deus terá terminado sua tarefa, terá recebido a chuva serôdia e estará preparado para a renovação, para a aprovação à frente. O mundo terá enfrentado seu último teste e todos os que estiverem leais aos mandamentos divinos terão recebido o selo do Deus vivo. Então Jesus encerra a sua intercessão no santuário e com grande voz diz: está consumado, está feito. E por isso ela fala: olha, o mundo vai estar como quando Cristo voltar, quando ele disser e tudo estará consumado. Como o mundo estará? Primeiro, continue o justo fazendo justiça. Continue o imundo fazendo, ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Cristo fez expiação por seu povo e apagou o pecado deles. Então, como o mundo estará? Todo mundo estará como sempre esteve. Casando, dando-se em casamento, fazendo seus erros, cometendo suas coisas, porque assim era na época de Noé. Lembre-se que quando Noé chegou, a galera estava fazendo o quê? A galera não estava percebendo tudo o que estava acontecendo. Alguns pararam, ficaram atônitos ao ver os animais entrando, mas continuaram sua vida, porque Noé ainda ficou 7 dias, se não me falhar a memória, dentro da arca. E nada da chuva cair.
todo mundo, tudo fechado e nada da chuva cair. Não foi assim, fechou a arca, a chuva caiu. Não, a galera continuou com sua vida, falou, esse cara é doido, gastou todo o dinheiro dele nesse negócio, esse cara é louco. Esses crentes adventistas gastaram todo o dinheiro deles comprando sítio, indo para não sei para onde, fazendo não sei o quê e tudo mais. Esses caras são tudo doido. Veja, foi essa perspectiva que tiveram na época de Noé e essa é a perspectiva que muitas pessoas têm hoje, que os cristãos estão deixando de aproveitar, aspas, a vida. Ah, eles não estão ali bebendo, brincando, fazendo suas coisas, porque eles estão sendo travados por seus pastores, por seus dogmas, pelas suas religiões. Essa é uma perspectiva que muitas pessoas têm hoje do cristianismo, como se o cristão estivesse vivendo travado por conta da religião. Quando Jesus sai do santuário, as trevas envolvem os habitantes da terra, ou seja, agora, meu irmão, Cristo não virá mais como um bebê. Cristo virá agora como um grande líder poderoso. Quando ele sai, começa a tomar o planeta Terra de trevas. Os justos viverão diante de um Deus santo sem a intercessão de Cristo. Foi removido o controle sobre os ímpios, porque hoje Satanás é que controla os ímpios e controla esse planeta. E Satanás assume completo domínio sobre os não arrependidos. Haverá um momento, na última angústia, em que Satanás vai ganhar a batalha. Como é que é isso, pastor? Ele vai ganhar? Sim. De acordo com a autora aqui, haverá um momento em que o Espírito de Deus sairá, Deus vai parar de fazer intercessão, então ele terá pleno controle sobre o planeta Terra. Aí, então, vem o chamado tempo de angústia. Ele vai perseguir a igreja, vai perseguir os cristãos terão que subir as montanhas, terão que fugir. Por quê? Porque todo o controle estará sob sua mão. Hoje a terra ainda não está sobre sua mão, mas você já está percebendo em que o mal está tendo controle sobre todas as coisas. Você percebe que estamos sendo cerceados em nossa linguagem, estamos sendo cerceados em nossa fé. Muitos não estão conseguindo entregar os livros, a proclamação do evangelho está sendo diminuída. Você percebe que o mundo está se tornando esse palco para a volta de Cristo, quando nas próprias escolas já não se pode mais falar pai e mãe, tem que falar o dia da família. Quando você percebe, por exemplo, que não podem ter festividades religiosas, mas pode ter festividade do Halloween, pode ter festividade do Carnaval, pode ter festividade de qualquer outra coisa. Ele está tomando o controle, querido irmão. E o crente que não percebe isso, ele será varrido, porque ele não está vendo o negócio. Por isso a importância de você estudar a palavra, estudar os livros da profetisa, para que você entenda quem é você no plano da salvação. Para que você entenda quem é você no plano aqui da terra, o que é a igreja adventista nesse plano da terra. Para que você entenda quem é você na fila do pão, né? E por isso, a importância de você compreender mais. Aqueles que honram a lei de Deus serão considerados como a causa da terrível contenda e carnificina que enche a terra de pavor. O poder com que é proclamada a última advertência enche os ímpios de raiva. Satanás desperta o espírito de ódio e perseguição contra todos os que aceitam a sua mensagem. Olha só, primeiro aqui ela declara que a culpa de todo problema no final vai ser de Deus, né? Igual Adão e Eva, né? No final, foi essa mulher que o Senhor me deu aí, por isso que deu errado a vida. Ou seja, no final, Eva comer do fruto, Adão também, ao comer do fruto junto com Eva, botou culpa em Deus. No final dos tempos, a galera vai colocar a culpa nos crentes, em especial naqueles que guardam os mandamentos. Por quê? Porque eles serão uma espécie de fora da lei. Então, irmão, eu sei que tem muito irmão, tem que respeitar o governo, tem que respeitar. Tem gente que tem mais temor do governo do que temor de Deus. Tem gente, não tem que respeitar as regras, as leis e tudo mais. Eu penso que temos que respeitar, sim, até uma certa medida. Até quando essas mesmas regras não infligem a sua fé, como foi o caso de Daniel e seus amigos. Quando chegou o momento em que as regras governamentais
no caso de Nabucodonosor, disse que deveriam se ajoelhar e adorar a estátua, Sadraque, Mesaque e Abednego não o fizeram, mesmo o Estado mandando. Você, querido irmão, precisa ter a consciência livre de fazer as suas escolhas baseadas em seus próprios princípios, mesmo que o Estado não lhe autorize. Se você não perceber isso, certamente, em algum momento da sua vida, você fará o que o Estado mandou, por medo ao Estado, do que medo das coisas do Senhor. E não pense que Satanás tem amizade com aqueles que fazem o que ele manda. De acordo com ela, aqui, Satanás vai trazer uma raiva dos ímpios contra as pessoas que proclamam a verdade. E ele despertará o ódio dos ímpios, né? Acerca da perseguição contra todos os que aceitam essa mensagem. Ele não tem amigo. Inclusive, a galera que é ímpia, que segue a vontade de Lúcifer, essa galera, ela também vai sofrer na mão dele. Então, sabe de uma coisa? Ele não tem amigo de ninguém. Então, em vez de você saber que, no final, ele é como se fosse uma cobra. Olha, ninguém tem amigo cobra, né? Ninguém fica brincando com o escorpião. O que o escorpião vai fazer? No final das contas, o escorpião vai lá e morde você. No final das contas, o escorpião vai lá e destrói você. Então, veja, querido irmão, justamente que não fazer amizade com o inimigo garantirá a você ter vitória. Parece ser óbvio falar isso, né? Mas tem uma galera que, em vez de fazer aquilo que Deus manda, fazem aquilo que o inimigo manda por imposição dele, pensando estar bem com a sociedade, pensando estar bem com os seus, pensando estar, não vou falar sobre isso porque eu quero estar bem com a amizade com minha família, amizade com meu parente, amizade não sei o quê. Você não vai conseguir o que você quer. Por quê? Porque Cristo, quando entra, ele entra para dividir. E aí ela continua dizendo, como o sábado se tornou o ponto especial dessa grande controvérsia, né, entre o cristão e o mundo, insistirá em que os poucos que se acham em oposição à igreja e ao Estado não devam ser tolerados, de que é melhor que eles sofram do que toda a nação a ser levada em convulsão e ilegalidade. Aí vem a teoria do mal menor, né? A teoria do mal menor o mal menor é que morram alguns para que muitos se salvem, né? Então, eles vão dizer, bem, que esses caras que não querem seguir a regra comum de todos, que esses caras sejam, que eles morram, né? Vida que segue, né? Deu errado, vida que segue. O cara não quer fazer as coisas, não querem seguir a nossa regra, a nossa lei, a nossa igreja, a nossa sociedade, então paciência, né? São loucos, são gente sem noção. E aí eles começam agora a tirar a humanidade das pessoas, que foi a mesma coisa que aconteceu com Zé Bigode lá no passado, né? Ou lá o alemão lá do passado, Zé Bigode, que não pode falar aqui, senão diminui a nosso alcance. E aí, então, veja, irmãos, eles começam a tirar a humanidade. Como é que é isso? Começam a falar, esse cara é genocida, porque ele já não é mais humano, ele é o quê? Genocida, então pode ser feito tudo com ele. Esses caras são anti-ciência, porque eles já não são humanos, eles são o quê? Anti-ciência, olha só. Isso é uma forma de tirar a humanidade da pessoa. Num debate, você começa a colocar algumas pechas na pessoa e aí, então, você já não o verá mais como um ser humano. Você vai ver como o pior que tem. Ele é genocida, ele é um anti-bíblia, ele é um não sei o quê, ele é um anti-família. E aí você já não tem mais amor. Porque você vai ter amor pelo cara do bigode? Quem tem amor pelo cara do bigode? Mata ele mesmo. Vocês estão entendendo? É essa a técnica que a autora aqui declara. E ela continua dizendo... o mesmo argumento foi apresentado contra Cristo. Disse Caifás, convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. João, capítulo 11, versículo 50. Esses argumentos parecerá convincente. Finalmente será expedido um decreto contra todos os que santificam o quarto mandamento, denunciando-os e concedendo ao povo liberdade para, depois de um certo tempo, matá-los. O catolicismo no Velho Mundo, a Europa, e o protestantismo apóstata no Novo Mundo, a América, assumirão a mesma conduta.
O povo de Deus será, então, imenso. Naquelas cenas de aflição descritas como o tempo de angústia de Jacó. Então, você já percebeu aqui que eles irão fazer justamente isso contra aqueles que guardam os mandamentos e têm testemunho de Jesus. A serpente vai perseguir quem? O dragão persegue quem? Os caras que guardam os mandamentos, irmãos. E tem o quê? O testemunho de Jesus. É essa galera que eles vão perseguir. Então você fica pensando, não, isso aí não vai acontecer não, isso é coisa da velhinha lá, ela estava sem querer, acabou escrevendo. Na hora ela estava em conexão com Deus, espirrou, escreveu lá do jeito dela e não pegou a conexão direito. Veja, é loucura pensar isso. É loucura pensar, creia em seus profetas e prosperareis. Creia em Deus e estarás seguro. Por isso você precisa compreender de forma clara o que a autora aqui declara. Esse tempo de angústia de Jacó aqui era um momento em que ele estava com medo e não sabia se ia ser morto ou ia ficar vivo com seu irmão, ia ser perdoado ou ia ficar vivo com seu irmão, porque vocês lembram que ele enganou toda uma família e recebeu a bênção do seu pai. Por causa do engano praticado para adquirir a bênção do seu pai, reservada a Esaú, Jacó havia fugido, com medo das ameaças de morte feitas por seu irmão. Depois de ficar durante muitos anos longe de sua terra natal, decidiu voltar. Chegando às fronteiras da terra, encheu-se de temor com as notícias de aproximação de Esaú. Certamente, decidido a vingar-se, a única esperança de Jacó era a misericórdia de Deus. Sua única defesa seria a oração. E muitas pessoas começarão a olhar para seus próprios pecados e irão falar, Senhor, e aí? Será mesmo que eu fui perdoado? Será mesmo que a tua bênção veio sobre mim? Será mesmo, Senhor, que eu serei salvo? Olha, dizem para mim, né? Não sei. Mas quando a pessoa está perto da morte, alguns descansam no Senhor e têm uma compreensão muito clara de que Deus os salva, mas algumas pessoas acabam tendo uma angústia. Será que eu consigo... alguns não conseguiram pedir perdão para os seus filhos, outros não conseguiram pedir perdão para sua família, outros sabem de seus pecados e dizem aqueles bombeiros, pessoal, que você vê de forma perplexa e categórica no rosto de alguns, no momento da morte, a angústia que eles estavam enfrentando, no olhar, no jeito, na forma. Outros morrem de forma serena. Bem, algumas pessoas estarão de fato com muita angústia e ela diz que essa será a angústia de Jacó dos salvos. Será que eu estou andando na senda do bem? Para que você não sofra no futuro, é melhor que você comece a matar o sofrimento aos poucos. Comece a pedir perdão hoje por seu pecado antes de você ir trabalhar. Comece a pedir salvação para a sua vida e para a sua casa. Comece a perdoar aquele que te ofendeu. Comece a entregar bênção para pessoas que estão próximas de você, para que a sua angústia não seja tamanha no tempo do fim, para que você não viva com essa angústia, porque às vezes sua vida está pesada porque também você está carregando um monte de peso. Sua vida está pesada porque também você vive carregando um monte de coisa. Para de carregar isso, coloca na mão do Senhor, entrega o peso que você carrega e peça a Deus que te ajude nesse processo. Ela continua dizendo, quando começou a raiar o dia, o estranho utilizou sua força sobrenatural. Jacó se sentiu paralisado e caiu, desamparado, chorando e suplicando sobre os pés, sobre o pescoço de seu misterioso adversário. Percebeu então que estava lutando com o anjo da aliança de Cristo. Durante muito tempo, Jacó havia suportado o remorso por seu pecado. Agora teve a certeza de haver sido perdoado. O anjo insistiu, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Isso, Jacó respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Jacó confessou sua fraqueza e de forma indigna que ele estava vivendo, mas confiou a misericórdia de um Deus que cumpriu sua aliança.
Através de arrependimento e humildade, esse pecador mortal foi vitorioso com a majestade do céu. Veja só, irmãos, como o camarada venceu. Lutou com o anjo aqui, mas ele disse, olha, não é contra o Senhor em si que estou lutando. Lutando contigo, mas é lutando comigo mesmo. Lutando para receber a bênção. Porque eu não vou te largar, Senhor Deus, enquanto o Senhor não abençoar e salvar meu filho. Enquanto o Senhor não abençoar e salvar minha esposa. Enquanto o Senhor não abençoar e salvar os meus. Eu não vou largar enquanto não for abençoado. É essa a ideia da angústia de Jacó. Eu vou permanecer firme rumo ao céu enquanto eu não estiver no céu, enquanto eu não estiver com a bênção, eu permaneço aqui, ó, seguro. Então permaneça firme, irmão. Jesus Cristo ainda não voltou, o sol raiou, mas não foi o sol da justiça de Deus. Ele ainda não voltou. Então permaneça firme rumo ao céu. Por quê? Porque haverá a bênção que Deus dará aos seus filhos. A volta de Cristo é iminente, mas ainda não aconteceu. Não retroceda, querido irmão. Não volte para trás. Vai, ande para frente, olhe para o alvo, olhe para a cruz, porque lembre-se, é de lá que virá o nosso socorro. O nosso socorro vem da onde? Vem do Senhor. É isso que ela fala. Nesse processo de angústia, será um processo de vitória também para os irmãos, para aqueles que vencerão a sua própria angústia. Assim como Satanás acusou Jacó, Satanás também vai acusar você. Ela continua dizendo, acusará o povo de Deus, mas o povo que guarda os mandamentos de Deus resistirá a ele. Resista. O inimigo vê que santos anjos os estão guardando e deduz que os pecados deles foram perdoados. Ele tem um conhecimento preciso dos pecados que os tentou a cometer e declara que o Senhor não pode, de forma justa, perdoar os pecados deles e, ao mesmo tempo, destruir a ele e seus anjos. Ele exige que sejam entregues em suas mãos para destruí-los. É um fato. Nesse processo do céu e da salvação, o inimigo faz esse questionamento. Olha, o Senhor não pode destruir a gente e salvar os caras sem os caras passarem pelas angústias que tem que passar. E por isso os seres humanos passarão, em especial os adventistas serão tentados. Sabe, queridos, o Senhor permite que Satanás os prove ao máximo. Deus permitirá que Satanás nos prove. A confiança deles em Deus e sua fé serão perseverantes, provadas. Satanás se esforça para aterrorizá-los, espera destruir sua fé, para que cedam às suas tentações e deixem de ser fiéis a Deus. Então, vamos lá. Ó, você está pensando que ser crente vai ser fácil, é? É, meu irmão. A sua batata está assando, meu irmão. Ser crente não é fácil, não. Ah, porque você aceitou a Jesus Cristo, tudo vai dar certo. Lembra daquela música? É vencer ou vencer. Conversa, teologia não tem naquilo. Quando você, querido irmão, vira cristão, quando de fato você está buscando a verdade, quando de fato, querido irmão, você está ali fazendo o que Deus manda, o inimigo se levantará. Permaneça firme, porque ele fugirá de vós. Permaneça firme, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você agora, quando começa a estudar mais da palavra de Deus, os seus olhos vão se abrindo. Você vai começar a ver um monte de coisa que você não via antes. Rapaz, eu não vi essas coisas não aqui. Você, quando se torna crente, você vai começar a ter alguns sofrimentos que antes você não tinha. E algumas pessoas vão dizer, eu quero ficar sem sofrimento, eu quero ter uma vida normal, pastor. Então, eu não vou pregar o evangelho, não vou fazer essas coisas, por quê? Porque se eu fizer, eu sei como é que vai dar certo. Esses caras que dizem que casaram com Cristo e eles negam Cristo também serão negados no futuro. Eu sei que você está entre a cruz e a espada, eu sei. É BO, vida. Mas veja, haverá bênção para aqueles que se colocam na mão do Senhor. Não é só desgraça, mas lembre-se que você vai passar, sim, por algumas lutas em sua vida. E se você não se aperceber esse tema da angústia de Jacó, e se você não se aperceber que nós vamos sofrer, e se você não se preparar, que eu penso que é o melhor caminho, se preparar, porque o cara que se prepara, ele consegue desenvolver melhor.
certamente alguns irão ser deixados aí pelo caminho. Alguns irão sofrer muito mais. Quer você, querido irmão, ter vitória, então te prepara. O Goal Six se coloca nessa posição de preparar você. E se você compreender o que estamos fazendo aqui, fazendo musculação na sua fé, estamos preparando você para uma briga. Se você perceber isso daí, no dia da sua angústia, esses textos bíblicos vão vir à tona. A palavra que você tem ouvido aqui virá à tona. Você está se preparando para uma jornada que é sem volta. Enquanto há tempo, enquanto podemos pregar, o faça, querido irmão. Ela continua dizendo, haveria uma angústia de que Deus seja desonrado. A galera que de fato era de Deus faria um monte de questionamento. Senhor, será que eu estou desonrando o Senhor? Será que você tem feito esse questionamento? Senhor, será que eu, com minha linguagem, com meu jeito de ser, com o alimento que eu estou me alimentando, com a roupa que estou vestindo, com o estilo de vida antinatural que tenho, será, Senhor, que estou desonrando a Ti? Porque os verdadeiros cristãos fariam esse questionamento, diz ela. Então, se você passa por essa vida e você não fica se questionando como está a sua vida, e você não está nem aí porque você vive uma vida louca, certamente você poderá correr o risco de não estar entre esses que ela declara. Porque você, de fato, tem que esquadrinhar seu coração e falar, Senhor, tem alguma coisa aqui em casa que eu devo jogar fora? Tem alguma coisa que te desagrada? Senhor, eu quero mais estar contigo do que estar com as coisas do mundo. Se for preciso, vou modular minha linguagem. Se for preciso, Senhor, eu não quero ser um ruído na mensagem de salvação do céu para as outras pessoas. E se eu estou com meus pecados em minha própria vida se tornando um ruído, que o Senhor me ajude a tirar. Ou você pode fazer um outro tipo de oração. Senhor, eu não tenho prazer em estar em tua casa. Eu não tenho prazer, Senhor, em estar estudando tua palavra. Eu não tenho prazer em fazer as tuas coisas, Senhor. Eu não tenho prazer em estar no Goal Six. Eu quero estar dormindo, Senhor. Ore a Deus. Coloque prazer, Senhor. Coloque a vontade, Senhor, de amar as tuas coisas. Sabe? Acho que eu e a Dani, a gente fez uma visita, né? Casal que estava no Pico do Corvo já. E aí a gente conversou com esse casal. E a minha oração era para que eles tivessem prazer. E eu orei por eles naquele dia, para que eles tivessem prazer de estar um com o outro, porque as brigas, o ambiente, já não havia mais prazer de estar e de fazer, de voltar aquele amor que eles tinham e o compromisso. E, de fato, eles disseram que havia muito amor ainda entre eles e Deus seja louvado, deu certo, saímos num clima leve, num clima de perdão entre os dois e eles conseguiram ali renovar suas forças e mantiveram-se unidos em casamento. Se você quer manter-se unido com Deus e te falta a vontade, e você sabe que esse negócio é espiritual, então peça a Deus, Senhor, me dê vontade de fazer a tua vontade. Me dê vontade de fazer o teu querer. Me dê vontade de andar na senda do bem. Porque aquilo que eu quero, Paulo diz o quê? O que eu quero, eu não faço, poxa. Aquilo que eu sei que é errado, eu acabo fazendo, eu faço. Aquilo que eu sei que é errado, eu sei que tá, não sei o quê, eu vou lá e faço. Mas o que é certo, eu não faço. Então ele diz o quê? Eu esmurro minha carne para fazer o que é certo. Eu dou burro na minha carne para fazer o que o Senhor quer. Então você também, se não quiser sofrer o fato de não estar com Deus, você precisa pedir a Deus para que você não o desonre. Ela continua dizendo aqui, pecados apagados. Para as pessoas que se colocam nessa posição de pedir perdão ao Senhor, haveriam alguns pecados que seriam apagados. No tempo de angústia, se o povo de Deus tivesse pecados não confessados que surgissem diante deles enquanto torturados por medo e angústia, seriam vencidos. O desespero anularia sua fé e não poderiam pedir que Deus os livrasse, mas não possuem falta oculta para revelar.
Seus pecados foram examinados e apagados no juízo. Não podem se lembrar deles. Vamos aqui por parte. Nesse tempo de angústia, o povo de Deus, se ele tivesse algum pecado, Deus não ia ajudá-los. Sabe por que às vezes você não é ajudado por Deus? Porque tem alguns pecados na sua vida, meu irmão. Se esses pecados que existem em sua vida não forem perdoados, obviamente o Senhor não virá por ti. Porque a Bíblia diz que o pecado faz o quê? Separação entre Deus e o seu povo. E por isso você precisa pedir o pecado. Eu já disse para vocês, quando vocês tiverem alguma pessoa endemoniada em sua igreja, como é que é a regra? Você vai pedir para os diáconos e as diaconisas e toda a igreja se ajoelhar. O cara tá lá, tem alguns irmãos que vão estar segurando, o cara vai estar subindo pela parede e tudo mais e tal, aquela voz grossa, porque tem a forma específica de você saber que não é problema mental, mas é problema demoníaco. E aí, então, você vai pedir para a congregação se ajoelhar e orar. E a congregação tem que fazer o quê? Pedir perdão pelos pecados, porque é o que a autora está dizendo aqui. Se não tiver perdão pelos pecados, o que vai acontecer? O inimigo não vai ser expulso e ele terá poder sobre a congregação. Agora, quando os irmãos pedirem perdão pelos pecados e sua própria vida está, como ela diz aqui, cadê? O desespero anularia sua fé. Se o irmão estivesse desesperado porque ele não pediu perdão pelos pecados, a sua fé seria anulada e o inimigo iria vencer. E não poderiam pedir que Deus os livrasse. Se você, querido irmão, no momento de angústia, não pedir perdão por seus pecados, o inimigo vai sambar na sua vida. Simples assim. Quer ter vitória? Então começa a jogar peso morto para fora. Quer andar mais rápido? Então começa a emagrecer. Começa a jogar fora esses pecados que Deus não deseja. Que você sabe que esse é um peso que não deve estar com você, porque Cristo está pronto para levar o seu peso. Começa, meu irmão, a emagrecer fisicamente e espiritualmente, jogando para fora os pecados. Fala, Senhor, em tuas mãos entrego, peço perdão, não vou fazer. Como é que pode você sair de casa e não pedir perdão? Ou você nunca pecou, né? Ou você não peca a semana toda, não pecou o mês todo, não pegou, então você não tem perdão para pedir. Você é um santão, né? Tem sempre esses irmãos, né? Santão na igreja que nunca erra. Nunca errei, pastor, nunca errei. Eu errei um dia que eu pensei que eu estava errado, mas não estava, não. Eu nunca errei. Tem esses irmãos que nunca erram. Então vejam, o desespero anula essa galera. E eles não têm força para vencer o diabo. Por quê? Porque o pecado, tá? Você não vai ter força para vencer os seus problemas dentro de casa. Por quê? Por causa do pecado, meu irmão. Você não tem força para vencer alguns problemas dentro da igreja. Por causa do quê? Por causa do pecado, meu irmão. Se Deus estivesse atuando, e de fato a igreja dele, então por que tudo isso está acontecendo aqui, pastor, na igreja? Então por que, pastor, todas essas coisas estão acontecendo na minha família? Porque o diabo tem como entrar na sua casa, meu irmão. Ele botou uma carniça bem no meio da sua sala. Ele disse, o prego é meu. Lembra da história do prego, né? Ele disse, o prego é meu, então ele vai entrar na sua casa. Por quê? Porque você deixou um pezinho para ele estar entrando. Nada pertence a ele ali, tem que mandar esse cara embora. A vitória de Jacó mostra o poder que existe na oração perseverante. Jacó teve uma vitória contra o anjo. E ele ficou ali, ó, não vou sair enquanto não me abençoares. Eu estou aqui grudado. E aí o que aconteceu? Porque ele teve vitória, porque ele teve oração perseverante. A oração é o abrir da alma, é o abrir o coração a um amigo. A oração move o coração de Deus. A oração transforma a nós. Se não transformar as coisas, vai transformar você. Ai, pastor, eu oro e não mudou as coisas. Então comece a orar para Deus mudar você, para você ter que mudar até a sua própria oração. Por quê? Porque as coisas não vão mudar, meu irmão. Então talvez seja você que tem que mudar. Aí o irmão quer que os outros mudem, porque ele foi criado mimado, que os outros têm que mudar, o mundo tem que mudar para mim, todo mundo tem que mudar. Talvez a oração exista para mudar é você. Porque você precisa enfrentar alguns problemas e alguns problemas não irão sair só com oração. Diz a palavra que alguns demônios só sairão como? Com jejum e oração.
Tem algumas coisas que não é somente uma oração. Precisa ter um clamor, que é bem diferente. Eu vou fazer um sermão sobre isso. É bem diferente de oração. Tem que ter um clamor. E a autora continua dizendo aqui que a fé que suporta. Ela fala sobre essa fé que vai suportar, que você tem o suporte dela. Ela suporta tudo. O tempo de dificuldade e angústia que está à nossa frente exigirá uma fé que possa suportar o cansaço. Está chegando aqui o horário. Que possa não desanime, ainda que seja severamente testada. A fé vai suportar o cansaço, a fome, a nudez, os problemas. A fé que suporta a demora. Alguns irmãos não vão conseguir sobreviver porque eles faltam fé. E a fé vai suportar a fome, porque as pessoas passarão fome naquela época, os cristãos passarão fome. A fé vai suportar a nudez e o cansaço, porque a galera vai estar cansada de toda essa angústia. Eu já estou cansado desse mundo, irmãos. Sabe? Eu já estou cansado de tudo isso. Eu não sei, na época da política, eu estava cansado de tudo ficar ouvindo de política, de tudo esse negócio. Eu estou cansado dessas coisas. Não é uma questão física, mas é assim, o mundo cíclico. Eu estou percebendo que, obviamente, as coisas não mudam no mundo, mas eu tenho que mudar. E por isso eu me propus a cada 6:30 da manhã acordar aqui para buscar ao Senhor na presença dos nossos irmãos aqui. Já que o mundo não muda, eu vou mudar. Já que você percebeu que sua família não vai mudar, então mude você, meu irmão, para que você vá para um próximo patamar. Eu já disse para vocês que tem algumas amizades que te colocam para baixo, tem algumas amizades que não te deixam crescer. Você vai ter que se desligar de algumas pessoas. São os amigos de infância? Bem, esses são amigos de infância. Agora você é adulto. Então você vai fazer novas amizades. Hoje é dia para que você faça novas amizades, novos networks. Hoje é o dia para você ter outras conexões. Porque se você ficar preso só naquela sua vida, só nesse negócio, você não muda. E ela deixa claro que a fé vai te ajudar nisso, a fazer essas mudanças aí. A vitória de Jacó mostra o poder que existe na oração perseverante. Há poder, querido irmão, nessa oração perseverante. Aqueles que agora exercem pouca fé correm maior perigo de cair sobre o poder dos enganos de Satanás. E mesmo resistindo à prova, serão imersos numa aflição mais profunda. O texto continua dizendo aqui que haveria um ato culminante. No ápice do grande drama do engano, o próprio Satanás personificará a Cristo. Os cristãos, há muito tempo, têm esperado a volta do Salvador como a realização da sua esperança. Nesse momento, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Satanás se apresentará como um ser majestoso, de brilho deslumbrante, semelhante à descrição do Filho de Deus. Satanás vai vir aqui na Terra. Qual é o grande BO que esse cara vai cometer? Qual é o grande erro que ele vai cometer? Que não tem o que fazer. Ele vai pisar na terra. E aí, aquele que está ligado vai saber. Aquele que está estudando o grande conflito vai saber. Ele vai estar andando aí pela terra, não é? Não é o que diz? Eis-no aqui, olha, ele está ali, olha, ele está no lugar tal. Ele foi ali no Senado dos Estados Unidos, olha, ele apareceu ali. Tá vendo? Olha o brilho e tudo mais e tal. Jesus Cristo, ele veio. Aí, imagina, as igrejas evangélicas parando seus cultos para ouvir. Rapaz, eu quero ouvir. Já viu esses pastores? Tem pastores aí que vai em um monte de igreja, independente das denominações. Ele prega numa igreja, prega em outra e tal. A galera chama ele, porque, pô, ele é um pastorzão, ele é o pastor da família, ele é engraçado. Todo mundo ri, chamam eles para cada denominação. Agora, imagine o cara dizendo que é crente, que é Deus, que é Jesus Cristo. O cara apareceu, fez milagre, a luz, a glória. Oh, os anjos digam amém. E tudo. Imagina só, todo mundo vai querer ouvir esse cara. Só que ele vai tocar, a não ser que ele fique flutuando, ninguém sabe. Ele vai tocar, de acordo com ela, na terra. E Cristo não vai pisar em imundície.
Cristo não vai pisar em desgraça. Sabe, um ser majestoso, uma pessoa muito... A rainha Elizabeth e tal, que era uma das últimas grandes majestades dessa terra, ela não ia nas bibocas do planeta, né? Aonde a mulher ia era no lugar chique. Por quê? Porque, pô, a rainha não vai ficar pisando em qualquer lugar. Deus não vai pisar nessa terra, porque isso aqui é um lixo. Isso aqui está podre, consumido, só quando o negócio for renovado. Então, todo olho verá a volta de Cristo. Não vai ser um pouco aqui, nem um pouco ali, nem lá, nem em outro canto. E, de acordo com a autora, isso vai ser um ato culminante, porque, poxa, não, velho, é sério, esses adventistas são do cão mesmo, viu? Porque imagine só, esses adventistas não estão vendo o negócio. Rapaz, os caras estão falando mal até de Jesus. Olha ele aqui com a gente. Você está vendo só como esse ato culminante vai brilhar os olhos de todo mundo? É que falar daquilo que não se vê é meio difícil, porque só se faz como um ato de fé. Falar que a casa vai ser bonita sem ela nem estar construída é muito difícil para algumas pessoas visualizarem. Algumas pessoas não têm uma visão geoespacial muito clara. E tem gente que, mesmo que a gente fale, olha, a casa fica bonita, vai ser assim, assado, a pessoa não sabe por quê, porque ela não consegue visualizar. Tem pessoas que, ao lerem, não conseguem visualizar algumas coisas acontecendo e desacreditam de que isso irá acontecer. Ela continua dizendo que o povo de Deus será protegido quando todo mundo começar a vir atrás de nós. O povo foi protegido no passado. Lá em Israel, no Egito, Deus não protegeu o povo de Israel, abrindo o mar vermelho, fazendo tudo, dando todo negócio. No deserto, Deus não deu maná. Deus protegeu o povo nos apóstolos lá, a galera perseguição, a galera matando, fazendo isso aqui. Deus protegeu o seu povo. O povo de Deus continuou. Os valdenses vieram, eles continuaram pregando a mensagem. Na Idade Média, a perseguição, a carnificina que houve na Idade Média, ali na Europa, através da Igreja Romana, Deus protegeu o seu povo. Eles vieram ali com o Mayflower, né? Pegaram o barco e foram para a América, fundaram a América em nome da palavra, igual um cordeiro e tudo mais, mas depois vinha com bafo de dragão. Você lembra o que o texto bíblico dizia? Só que agora Deus está continuando a proteger seu povo. E se você é povo de Deus, saiba que a mão poderosa do Senhor está sobre você. Não tema quanto ao futuro, não fique temendo quanto às coisas do futuro. Por quê? Basta você lembrar como Deus nos guiou no passado. E, por fim, o povo de Deus é protegido. Vem aí as 7 pragas que caem. Poxa, isso aqui dá muito... Dá 2 dias de Go Six aqui. As 7 pragas, porque são 9 páginas. As 7 pragas são derramadas. Essas 7 pragas e as pragas que caíram na terra não vão cair de todo jeito para toda a terra. Ou seja, vão existir países, vão existir localidades em que a praga não cairá e nem terá a mesma intencionalidade como caíram em outros países, em outros locais. Em alguns países o problema é isso, aquilo outro. Em outros países o problema é de outra ordem. Então, as 7 pragas, elas não vão cair de forma total em todo o globo terrestre, porque senão a humanidade ela iria perecer, mas haveriam grupos de anjos que estariam protegendo o povo. Anjos desfrutam e anjos frustraram e impediram males que teriam ocasionado grande sofrimento ao povo de Deus. Os anjos estariam protegendo a todos nós. Então, permaneça firme. Não precisa você ficar angustiado. Deus vai proteger. Eu sei que as pragas virão, eu sei que os problemas vêm na sua vida, mas você tem que se apegar ao Senhor. Tem gente que fica assistindo um monte desses caras aí, olha em 2023, olha o grande reset, olha não sei o quê. E tem um monte de irmão que fica me perguntando, isso aqui, pastor, isso aqui, isso aqui. Olha, eu não vou ficar olhando a história, todos os aspectos da história, mas eu vou olhar para a solução da história. Se você tiver que gastar energia, não fique gastando energia na escassez, ou seja, em como economizar, em como fazer isso, cortar o café, desligar a luz, não sei o que, você gasta muita energia nisso. Mas gaste energia em como você conseguir mais dinheiro, em como você conseguir crescer. Não fique preocupado com as coisas menores aqui, mas gaste sua energia em buscar mais ao Senhor, em ter mais dele. Por quê? Porque Deus vai proteger o seu povo, independente dos problemas que acontecerem na terra.
Porque o irmão fica preso em um monte de coisa e ele não se prende nas coisas do alto. Por quê? Porque ele só fica pegando as mangas que estão batidas e podres no chão, mas ele não consegue olhar para a árvore em cima que tem mangas superiores e muito melhores. Quer você ter vitória? Quer você ter a resposta da sua oração? Quer você ser melhor do que você é hoje? Então, entregue-se ao Senhor enquanto você pode achá-lo. Se você fizer isso, certamente Deus decidirá e se levantará por você. Bem, nós teremos uma oração. No começo, a irmã Ana Rodrigues fez oração e agora, no final, a irmã que estará orando Suelen. é a irmã Suelen. Isso mesmo que eu tinha falado com ela ontem lá. A irmã Suelen tem o ministério até o altar do Senhor através da sua oração. Una-se a nós e vamos orar juntos. Ok. Querido e amado Deus, muito obrigada, Senhor Jesus, por este momento que estamos aqui com a Tua presença, Senhor, entre amigos e irmãos. Estamos em lugares diferentes, talvez alguns já trabalhando, outros nas suas casas, mas estamos unidos aqui em oração. Senhor, muito obrigada por nos acordar, por nos dar mais uma chance de viver. Muito obrigada, Senhor, pelas tuas misericórdias. Obrigada, Senhor, porque mesmo às vezes não tendo fé o suficiente, o Senhor nos ama e o Senhor tem um plano para nós. E o Senhor quer nos salvar, Senhor. Senhor, que nós possamos realmente estar apegados nas tuas coisas e que nós possamos fugir, Senhor, da aparência do mal e de tudo, Senhor, que nos rodeia, que nos tire da tua presença. Eu tenho pedido muito por isso, Senhor, para a minha vida. Eu tenho certeza que talvez esse seja o pedido aqui de muitos. Às vezes, ficamos muito, Senhor, com o nosso tempo tentando fazer coisas, ou às vezes assistindo coisas, tanto na televisão quanto nas redes sociais, ou às vezes gastando o nosso tempo, Senhor, que poderíamos estar dedicando muito mais junto contigo, Senhor. Por favor, meu Deus, coloque em nosso coração, fale em nosso coração, essa vontade de estar mais e mais apegados a Ti. Eu peço isso, Senhor, para a minha vida. E eu te peço, Senhor, que o Senhor me batize com a presença do Teu Espírito Santo. E eu tenho certeza, Senhor, que esse é o pedido de muitos aqui também. Senhor, renova o meu coração, a minha mente. Limpa de mim, Senhor, qualquer coisa que me afasta de Ti. Também, Senhor, os pecados, Senhor, se há alguma coisa que há em mim que precisa ser mudada, que eu tenho certeza que há muitas, que o Senhor possa mudar isso, Senhor, na minha vida também. Me ajude, Senhor Jesus, a estar mais e mais perto de Ti todos os dias da minha vida, nos pensamentos, nas escolhas, nos lugares que eu vou, e até mesmo, Senhor, as pessoas, porque às vezes, Senhor, há pessoas que não nos ajudam, Senhor, na caminhada espiritual. E por mais que nós tenhamos que amar a todos, infelizmente, pessoas que nos tiram da Tua presença. Então, meu Deus, nos dê sabedoria com quem andarmos, com quem falarmos, com quem gastarmos, Senhor, o nosso tempo. E que as pessoas, Senhor, que o Senhor colocar na nossa vida, que nós possamos ser uma grande influência de Ti na vida delas e que elas também possam ser na nossa. Senhor, por favor, transforma a minha vida. E eu tenho certeza que esse é o pedido aqui também dos irmãos, Senhor, para que a vida deles também seja transformada. Senhor, eu venho te pedir também, por misericórdia, que venha estar com a vida de cada irmão que está aqui. Senhor, muitos dos irmãos eu não conheço, mas o Senhor os conhece, Senhor, porque o Senhor os criaste. E o Senhor sabe a necessidade e o pedido de cada um que está aqui. Senhor, venha atender esses pedidos íntimos de cada irmão. O Senhor conhece, Senhor, a vida deles. E eu te peço também, Senhor, que venha estar com os pedidos dos familiares daqueles que estão afastados, Senhor. Aqui há pais, há avós, também, Senhor, há cônjuges que pedem, Senhor, pela vida dos seus amados, pela salvação.
Senhor, por favor, ouça esse pedido, porque nós não estamos pedindo, Senhor, por riqueza, por fortuna, por fama. Estamos pedindo, Senhor, a salvação, a nossa salvação e a salvação, Senhor, dos nossos amigos e familiares, Senhor, das pessoas que mais amamos. Por favor, Senhor, ouça esse pedido. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha estar de uma forma muito especial com a vida e a salvação da minha família. Meu esposo, meu pai, minha mãe, meu irmão, a família do Jay, Senhor, meu sogro, minha sogra, as minhas cunhadas, os esposos delas e as crianças. Em especial, Senhor, eu te peço pela vida e pela salvação do meu pai e do meu irmão, Senhor, para que eles possam fazer a escolha de estar diante da tua presença um dia novamente. Senhor, vem estar com toda a minha família, Senhor. Senhor, eu te peço também pela minha vida. Às vezes eu me sinto desanimada com certas coisas, Senhor, mas quando eu escuto mensagens como essa, Senhor, me aproximam cada vez mais e mais de Ti. Eu penso, Senhor, que quanto mais, Senhor, temos que gastar o nosso tempo, a nossa mente, nas coisas que nos elevam para o alto, Senhor. Nós temos que pensar nas coisas lá do alto. E é por isso, Senhor, que às vezes talvez nos sintamos desanimados, desesperados, deprimidos, porque às vezes nós não dedicamos tanto tempo na oração, tanto tempo, às vezes, escutando coisas ou mensagens ou músicas que te elevam, Senhor. Que nós possamos ter esse pensamento, Senhor, que eu possa ter mais esse pensamento. Por favor, Senhor, me ajude a ter mais fé e esperança em Ti. E eu te peço, Senhor, desde já, que o Senhor venha me abençoar nos meus pedidos, nos meus estudos, no meu ministério musical e na minha prova, Senhor, que está por vir. Eu te peço que o Senhor me dê sabedoria e inteligência. Eu tenho pedido, Senhor, pela sabedoria que o Senhor tem dado, que o Senhor deu, Senhor, a Salomão, também a Daniel. Senhor, talvez eu jamais terei aquela sabedoria tão grande como fosse assim, mas eu peço pelo menos 1/3 dela, Senhor. Mas eu tenho te buscado e te pedido sobre isso, Senhor, para que o Senhor abra minha mente, para que o Senhor me ajude, Senhor, a ser mais inteligente e sábia. Não somente, Senhor, nos estudos, mas para todas as decisões da minha vida, para tudo que eu tenho que fazer, Senhor, nas palavras, no agir, no pensar, tudo, Senhor, me ajude a ser dirigida por Ti, Senhor.